Olá, crianças. Boa tarde para vocês. Tudo bem? Aqui, graças a Deus, está tudo bem com a tia Aparecida. Mais uma vez, nós estamos aqui nesta tarde para falar uma porção dobrada da palavra de Deus que é muito importante para as nossas vidas, não é? Olha só, nós vamos louvar o Senhor com este hino nesta tarde, ok? Louva ao Senhor, porque é meu Criador. Ele me fez para ser dele só para sempre. Louva ao Senhor, porque é meu Criador. Ele me fez para ser somente seu. Louva ao Senhor, porque muito me amou. Ele me afastei como a ovelhinha longe. Louva ao Senhor, porque muito me amou. Ele me procurou até me achar. Louva ao Senhor, porque é meu Salvador. Morreu por mim para salvar a minha alma agora. Louva ao Senhor, porque é meu Salvador. Se me salvou para ser somente seu. Então, criança, a Bíblia também vai nos contar nesta tarde de alguém que estava precisando muito de ser salvo pelo Senhor Jesus. E então, nós vamos ouvir essa porção da palavra de Deus. E você preste muita atenção, porque essa palavra que nós vamos falar nesta tarde é vital para a sua alma, para o seu espírito. Porque assim como você precisa se alimentar, tomar sol, fazer exercício e outras coisas, o seu corpo carece disso que é necessário. Assim também a palavra de Deus para o nosso espírito é importantíssima, porque é dela que cuida das coisas de Deus, ela que fala da vida eterna e é ela que vai fazer você morar no céu. Por isso preste muita atenção nesta tarde à porção da palavra de Deus, ok? Jesus entrou na cidade de Cafarnaum com seus discípulos. Ali morava um homem que era oficial do exército romano e ele era um centurião. Ele era um capitão de 100 homens. Ele mantinha a lei e a ordem na cidade. Os judeus não gostavam do soldado romano, porque eles eram malvados, mas esse centurião romano era diferente. Ele era bondoso e amigo dos judeus. Fez até uma sinagoga, que é uma igreja pequena, para os judeus. A Bíblia diz que o centurião tinha um grande problema e que o problema era o empregado dele que estava muito doente. Estava muito doente. E o centurião, ele não sabia o que fazer, porque o seu servo estava morrendo. Mas o centurião nada podia fazer e não havia médico que pudesse curar aquela enfermidade. Existe um problema muito difícil, crianças. É uma situação que às vezes a gente não pode resolver. É a situação do pecado. Ele é pior do que a doença. A Bíblia diz, em 59 de Isaías 2, que as nossas maldades separam nós e nosso Deus, e os nossos pecados escondem o rosto de Deus. Então, o pecado é uma parede que separa você de Deus. Pecado é fazer as coisas do jeito, da nossa maneira e não da maneira de Deus. Fazendo coisas boas ou buscando a ajuda do seu pai, amigos. Ninguém pode livrar você do pecado. Também, nada pode ser resolvido sozinho.
Também não havia nada que o centurião pudesse fazer, nem o dinheiro, nem a sua autoridade poderia desenvolver a saúde daquele empregado. Então, mas ele sabia que Jesus podia fazer um milagre. Mas como trazer Jesus até sua casa? Porque Jesus era um judeu e os judeus não entravam na casa dos romanos. Então ele teve uma ideia. E ele foi falar com os anciãos do templo e pediu para que esse ancião fosse até Jesus e explicasse tudo direitinho. Então, o ancião foi até Jesus e lá ele explicou tudo direitinho para Jesus, contando que o centurião era um homem muito bom, fizeram até uma sinagoga para eles. Jesus era a única esperança de curar o empregado. Você sabia que Jesus é a sua única esperança de salvação? Deus diz que só há uma maneira de ser livre do castigo do pecado: seu Filho Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Está no livro de Atos 4,12. Jesus quis receber o castigo que era seu por merecimento. Porque você pecou, o castigo que Jesus recebeu foi o único pagamento que Deus aceitou para pagar o seu pecado. Diz a Bíblia que ele nos ama e nos liberta dos pecados pelo seu sangue. Apocalipse 1,5. Depois que Jesus morreu, ele ressuscitou. Jesus também era a única esperança do centurião para salvar o seu servo. Eles iam rápido, Jesus ia rápido ao encontro do centurião, ia na sua casa. Então, porque ele precisava ficar curado. Então, o centurião mandou um amigo ir até a presença de Jesus e falar assim para Jesus: Jesus, não precisa de você ir lá na casa do centurião. O centurião mandou dizer que bastava uma palavra sua, desse uma ordem e ela se cumpriria e seu servo ficaria curado. Jesus, então, ele ficou admirado daquela tamanha fé daquele centurião. E o amigo continuou falando. Olha só, ele mandou dizer que ele era homem também que dava ordem aos seus empregados. E os seus empregados cumpriam, dava ordem aos seus soldados e os seus soldados cumpriam. Jesus ficou muito admirado de tanta fé. Deus quer que você acredite nele, mesmo conforme a situação, se for impossível. Lucas 1,37 diz que para Deus tudo é possível. Deus tem o controle de todas as coisas, porque ele é o Todo-Poderoso. Até aquele centurião creu e Jesus ficou admirado. Então Jesus respondeu: então volte e diga que seja assim conforme a sua fé. Então os amigos voltaram e quando chegaram em casa, encontraram o servo já curado e ficaram felizes de ver que Jesus havia curado o servo do centurião. E Jesus quer também que nós acreditemos que ele pode fazer todas as coisas. Somente Jesus poderia curar aquele servo, aquele empregado. Só Jesus pode salvar a gente do pecado. Então, criança, você que já recebeu a Jesus, agradeça a Ele pela salvação que você já tem. E você, criança, que ainda não recebeu a Jesus, diga que você sabe que é pecador e que crê que Jesus morreu para te salvar. E que você quer que Jesus seja seu Salvador, pois você se arrependa dos seus pecados, pois diz a Bíblia que debaixo do céu não há outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. E então, crianças, receba Jesus como seu Salvador e oremos. Senhor Deus,
Nós te agradecemos por nossa salvação. Obrigada, Senhor, pela tua palavra nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.